Pois é, teve convenção neste fim de semana em Florianópolis. Gelson Merizio lançou a sua candidatura ao governo do estado. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e reuniu centenas de pessoas. Um candidato ao governo do estado, 11 partidos. A convenção, que lançou Gelson Merizio como representante do PSD, reuniu simultaneamente a extensa coligação PSB, PDT, PSC, PRB, PROS, Solidariedade, Podemos, PRP, PHS e PCdoB. Dessas siglas, 7 convenções aconteciam paralelamente na Assembleia Legislativa. Outras 3 ficaram em locais próximos. Merizio já foi eleito 4 vezes deputado estadual e foi presidente da Alesc por 3 gestões. Afirma que a lista de parceiros é uma vitória. Há mais de um ano nós dialogamos com os partidos. Todos que participam desta eleição e desta coligação sabem que acabou a geografia das urnas. Dos 1.400 cargos de comissionados, nós vamos extinguir 1.200. Portanto, ela não está feita baseada em emprego e promessa de emprego. Ela está feita em base de propostas construídas com o tempo, sólidas, que vão permitir a Santa Catarina avançar e evoluir. O PSD também escolheu o ex-governador Raimundo Colombo como candidato ao Senado. Foram lançados ainda 13 candidatos a deputado federal e 28 a deputado estadual. Os 10 partidos parceiros também lançaram seus concorrentes a essas cadeiras. Eu acho que tem que reformar o Estado, né? O Estado está muito ineficiente, com um custo muito elevado, né? E tem reformas profundas que precisam ser feitas. Muitas delas impopulares, mas que alguém tem que ter a coragem de colocar o dedo na ferida e começar a enfrentar. Eu quero dar a minha participação, a minha colaboração na campanha e, se for eleito, no mandato. Paralelamente, no auditório da Alesc, o PDT fez barulho. O partido foi o único a contar com a presença de um presidenciável na convenção estadual. Ciro Gomes falou sobre a representatividade econômica de Santa Catarina, além de sugerir políticas públicas para o crescimento industrial. Santa Catarina tem todo o direito de reclamar do Brasil a urgente conclusão do seu aeroporto, um dos polos turísticos mais exuberantes do Brasil, um aeroporto que não respeita a dignidade do povo de Florianópolis e algumas duplicações de estrada, para dar alguns exemplos. Bom, você já viu aqui no SBT Meio Dia que a hora é da política aqui no SBT Meio Dia. Tudo bem, Diane? Prisco, uma boa tarde. Tudo certo, Fernando? Boa tarde, Prisco. E aí? Temos então um candidato, o primeiro. Pré-candidato, na verdade o segundo. Na sexta-noite, Rogério Portanova, do Rede Sustentabilidade. Mas, daqueles candidatos com perspectiva de chegada, Gelson Merizio, indiscutivelmente, é o primeiro. Já se antecipou, fez a convenção no segundo dia do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral, criou um fato consumado, indiscutivelmente, e com respaldo de 10 outros partidos, além do seu PSD. Aliás, as convenções que foram simultâneas, a que mais reuniu público e representatividade foi a do PDT, com a presença do presidenciável Ciro Gomes. E Merizio compareceu lá também. Aliás, essa coligação de Merizio reúne vários presidenciáveis. Portanto, vários pré-candidatos que vão se transformar em candidatos à presidência da República vão frequentar este palanque do PSD e de Merizio e Raimundo Colombo ao longo da campanha eleitoral. Muito bem, quem que apareceu? Qual foi a grande estrela da convenção do PSD? Responde pelo nome de Esperidião Amin Elou Filho, pré-candidato do PP ao governo do Estado. Vamos ouvir o que ele falou. Primeiro, as imagens dele discursando. Foi um discurso muito aguardado. Gostaria que o senhor comentasse primeiro o seu apoio Foi um discurso muito aguardado. Agora vamos ver a entrevista que ele deu à repórter Camila. Vamos lá? Gostaria que o senhor comentasse primeiro o seu apoio ao Merizio como governador. Nós estamos aqui confirmando a nossa coligação. Eu continuo pré-candidato a governador, ele agora é candidato a governador, e nós continuaremos buscando preservar esta coligação até o último momento. E para quem muito fala em renovação, qual é a sua resposta? Renovação de ideias. Eu acho que o tempo, falei aqui, né? O tempo enruga a pele, mas só a falta de objetivos enruga a alma. Muito bem. Pertinente a pergunta da repórter Camila. Claro,
Espirideu Amin, há 40 anos atrás, como eu coloquei aqui ao final da entrevista na sexta-feira retrasada, ele disputava o seu primeiro mandato eletivo, a deputado federal. Portanto, evidentemente que no contexto das candidaturas para a renovação, efetivamente ele não serve. De qualquer maneira, é individualmente o maior eleitor político de Santa Catarina depois da morte de Luiz Henrique da Silveira. E tudo indica, assim, que ele vai fechar com o PSD. O PP realiza sua convenção no próximo sábado e deverá confirmar, ou no próximo sábado, ou lá à frente, a aliança com o PSD, Espirideu Amin formando dobradinha ao Senado da República com Raimundo Colombo. E o vice aí vai depender de João Paulo Kleinberg, do Democratas, se vem para o jogo ou se, eventualmente, o PP indicaria um outro nome, que poderia vir a ser quem? O ex-prefeito de 4 mandatos de Itajaí, Jandir Bellini. Muito bem, nós temos agora 2 telões, né, meu caro Fernando? Vamos falar primeiro do PSDB, aí eu vou chamar o Franzoni e você volta para comentar o TRE, pode ser? Ok, pode ser. Vamos PSDB. lá. Aqui, Paulo Bauer, voltando. O Franzoni já está pronto, daqui a pouco eu chamo o Franzoni. Paulo Bauer, senador, pré-candidato ao governo. Giovana de Sá, deputada federal de boa atuação em Brasília, que aceitou ontem à noite a convocação para ser vice de Paulo Bauer, que já havia convidado há 3 semanas atrás. Ela ficou dar uma posição. Na sexta-feira, ele saiu aqui da entrevista conosco ao vivo e nos disse, a Ildiane e ao Fernando, que estava indo para o Sul. Não disse para quê. Era para reforçar o convite à Giovana, que declinou. Só que depois disso ela sofreu uma grande pressão de dirigentes do PSDB de todo o Estado e especialmente do prefeito de Criciúma, sua base eleitoral, que é correligionário dela, Clésio Salvaro. E aí, ontem à noite, depois de todas essas articulações, ela confirmou o nome para vice. Ou seja, nós temos lá, por último, Napoleão Bernardes, que poderá vir a ser candidato único do PSDB ao Senado da República. E assim, informalmente, em composições informais, beliscar o segundo voto em várias frentes, com perspectiva até de eleição. Esse seria o triunvirato tucano. Ou seja, aquela conversa de que Espirideu Amin poderia vir a ser o candidato do PSDB ao governo do Estado, e aí Paulo Bauer retiraria a sua candidatura, com base numa influência que viria de cima de Geraldo Alckmin, negativo. O PSDB está deixando claro que vai para a disputa. Na expectativa de quê? Se Geraldo Alckmin, agora com o apoio de todo o Centrão, decolar, quem sabe, empurra junto aqui a chapa de Santa Catarina, assim como ocorreu em 2014, quando Aécio Neves foi o candidato e Paulo Bauer era candidato, sim, ao governo do Estado. Mas isso é assunto para logo mais à noite com o nosso amigo Fernando. Vamos ao próximo telão? Vamos agora chamar o Marcos Franzoni, porque este é assunto do nosso assunto com o Franzoni. É importante essa avaliação do Prisco, porque é o seguinte, se PSDB vai para o segundo turno e Gelson fica de fora, o apoio vai todo para os tucanos, você não concorda, Prisco? Até porque... De Amin e Até porque, PSD, se Amin enfim, fechar com o PSD, com Merizio, Paulo Bauer foi de candidato e Mauro Mariano pelo MDB e ainda Décio Lima, PT, a primeira vaga, indiscutivelmente, é do PMDB. Essa é a primeira vaga. Ninguém tira do PMDB. Agora, Merizio e Paulo Bauer disputariam a segunda vaga. E, evidentemente, quem for para o segundo turno vai se dividir. Se for, por exemplo, Merizio, parte do PSDB vai para o MDB, a outra vai para Merizio. Mas se Paulo Bauer vai para o segundo turno, o PSD não fecha com o MDB. A tendência seria fortalecer Paulo Bauer.